Olá, amores e amoras. Vamos iniciar nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre ortografia, tá? Primeira aula de hoje sobre ortografia, nós vamos falar sobre agente separadinho e o agente junto. E sobre esses três mais aqui, mais com i, mais sem i, mais com acento, certo? Bom, a gente vai ver passo a passo. Vamos tentar ver esse agente separado, que eu escrevi que é uma locução pronominal. O que isso significa? Significa que ele é um conjunto de palavras que equivale como um pronome. E qual a função desse agente? É substituir um nome. Então vamos aqui pensar. O mundo, ele é cheio de pessoas, certo? E dentro desse mundo tem uma pessoa que é o eu. Esse eu representa a pessoa que está falando no discurso. Ele substitui o nome da pessoa que fala. E por isso você é capaz de falar: eu lavo as mãos, eu uso máscara para sair de casa, eu só saio de casa caso necessário. Então, esse eu vai substituir essa pessoazinha que está falando. No caso, agora quem está falando sou eu. Então, Rosilene falando, esse eu se refere a mim. Então, eu lavo as mãos, eu uso máscara para sair de casa, só saio de casa caso necessário. O problema é que o mundo, como vocês estão vendo, ele é cheio de gente. E se a gente quiser acrescentar essas pessoas, se tô no meio e eu acrescentar mais uma, mais duas ou mais um montão de gente, eu vou optar pelo uso desse pronome aqui, dessa locução pronominal, agente separado. Então, o agente é o eu mais esse montão de gente. Então, vamos ver essas frases aqui usando esse agente separado. A gente lava as mãos, a gente usa a máscara para sair de casa e a gente só sai de casa caso necessário. Repara que mesmo que esse agente corresponda a esse eu mais esse montão de gente, tá no singular. Porque o a tá no singular, o gente tá no singular também. Outro pronome que serve para usar, para substituir o eu mais um montão de gente, é o nós. Então, ou seja, esse agente separado é igual a nós. O problema é que o nós, a gente não vai colocar nós lavar as mãos. Vamos colocar diferente, nós vamos utilizar o verbo no plural, né? Mas quando usa-se nós, utilizamos o verbo no plural. Nós lavamos as mãos, nós usamos máscara para sair de casa. E nós só saímos de casa caso necessário. Tá lá embaixo, lá, ó. Tá vendo? Então, para ficar bem decoradinho na cabeça de vocês, a gente tem o agente como substantivo também. Esse agente está junto aqui, ó, junto. Ele é substantivo, ele é um nome. Lembra que o outro era um pronome? Agora é um nome. Então a gente tem o quê? Aqui eu trouxe o dicionário para vocês marcarem o significado de agente. Olha, é quem trabalha agenciando, intermediando ou atuando efetivamente em negócios, é um agente de negócio, um agente financeiro. É um funcionário que trabalha numa função pública, pode ser um agente rodoviário. O agente pode ser também aquele espião, né, que a gente sempre fala, agente junto é agente 007, mas não é só esse agente espião, tem outros. Pode ser uma pessoa que administra uma agência bancária, é um agente bancário. Pessoa ou organização responsável pelos negócios de outrem, que é outra pessoa. O criminoso, o agente de um crime, o agente policial, o agente químico, quem for estudar química aí, e aquele que dá origem a alguma coisa, ó. A tempestade foi o agente da enchente. Então, que executa a ação verbal. A gente também pode ter um agente da passiva. Ou seja, esse agente aqui é aquele que executa algo, certo? Então, a gente pode ter aí o agente da Polícia Rodoviária Federal, a gente pode ter o agente, aquele espião, e a gente pode ter o agente, uma pessoa que está fazendo alguma coisa, o agente bancário. Para ficar bem para vocês, olha lá, o agente,
Junto é um substantivo, pode ser o agente 007. E esse agente aqui é você e um monte de gente junto com você, que pode ser também o nós. Certo? Agora vamos partir para o mais com i, mais sem o i e o mais. Tudo é a mesma, é o mesmo som, a grafia que é diferente. Então vamos começar do mais com i. O mais com i é a quantidade, é mais coisa, mais um monte de coisa. Ele indica acréscimo, tá? Utilize a palavra mais com i para indicar acréscimo ou aumento de intensidade. Então a gente tá lá. Zeca levou para o sítio um violão e mais os outros objetos. Ele tinha lá o violão. Só que ele não só levou o violão. Ele levou mais uma lanterna, um celular e uma cadeira. Repara esse mais, acrescenta coisas, tá certo? Então, o Zeca estava preocupado com a situação. Olha a carinha do Zeca lá. Super triste, ele estava preocupado. Aí passaram alguns minutos, certo? O Zeca estava ainda mais preocupado. Reparem aqui a quantidade de preocupação do Zeca. O rostinho dele, ó, agora, ó, ficou desesperado, tá certo? Então, indicou um acréscimo da preocupação. Então, eu vou usar o mais com i. O mais tem um porém. E o que é esse porém? Esse mais sem i, ele indica porém. O que é esse porém? Que ideia é essa, né? Ele dá uma ideia oposta, uma ideia contrária. Então, eu tenho use mais sem i sempre que for possível substituí-la por porém, né? Essa ideia do contrário. Então, como é que a gente vai ver um exemplo? Zeca tentou encontrar o caminho de volta, mas não conseguiu. Poxa, quem tenta encontrar o caminho de volta quer conseguir fazer, né? Se achar, mas ele não conseguiu. Vamos ver isso em imagem? A gente está lá o Zeca tentando encontrar o caminho, porém ele não conseguiu. Ficou super triste. Então, ó, olha o porém não conseguiu. Então é a ideia contrária. O próximo é muito fácil mesmo. A gente tem o mais, que é plural de má. O que é uma pessoa má? O má significa ruim. Então, para usar isso eu tenho aqui uma bruxa má. Aqui você tem uma bruxa má, olha o má. Agora, repara agora. Aqui você tem duas bruxas mais. Se eu tinha uma aqui, ela era ruim. Aqui eu tenho duas, olha o mais aqui. Tá certo? Então, por hoje é isso. Entrem lá no formulário e façam um exercício. Até semana que vem.